Que a paz e a graça divinas estejam presentes neste exato momento. Amém! É a melhor forma de começar. Com certeza. E para começar nossa análise de hoje, eu quero declarar uma bênção toda especial, cheia de luz, de força e muita esperança para o dia e para a semana inteira de cada pessoa que está nos ouvindo agora. Uma bênção muito bem-vinda, viu? Sim, sim. Que seja um tempo de muita clareza, renovação e paz para quem nos acompanha. E clareza é exatamente o que vamos buscar aqui. Bem-vindos ao nosso mergulho profundo. É um prazer enorme estarmos juntos para mais essa exploração. Hoje o tema é bom, é denso, né? Muito denso. Para começarmos, eu convido quem nos ouve a imaginar a seguinte situação. Imaginem atingir o fundo do poço absoluto, o corpo está falhando, a mente está em um colapso completo. Aquele esgotamento total mesmo. Isso. Os melhores amigos desapareceram e os adversários estão, aproveitando a fraqueza para atacar. O cenário é de ruína total. Mas, e aqui está a pior parte, o detalhe que torna tudo absolutamente insuportável. A consciência do erro. Exatamente. A plena, absoluta e dolorosa consciência de que a culpa por tudo isso é inteiramente própria. Não há um sistema para culpar, não tem o chefe ruim para responsabilizar. É 100% culpa da própria pessoa. Nossa, esse é um cenário que a nossa cultura moderna tem muita, mas muita dificuldade de processar. Demais, né? A gente foge disso. Nós temos vocabulário de sobra para lidar com o sofrimento quando somos as vítimas da história. Se a culpa é das circunstâncias, a gente recebe solidariedade imediata. Lógico, todo mundo posta uma hashtag de apoio. Pois é. Mas quando o sofrimento é auto-infringido, quando você mesmo causou aquilo, o isolamento é quase imediato. Verdade. E é por isso que a nossa missão de hoje é tão intensa. Nós vamos fazer uma verdadeira dissecção, da angústia humana que nasce da própria falha. E, para isso, nós trouxemos uma base de fontes riquíssima. Fontes de muito peso histórico e teológico. Sim, o texto milenar do Salmo 38, as notas muito detalhadas da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada e os comentários que são, fenomenais do estudioso Allen P. Ross. O trabalho do Ross nesse texto é cirúrgico. É brilhante. O objetivo aqui é entender a anatomia dessa culpa e acho que o mais importante, descobrir onde a esperança se esconde quando a pessoa é, a arquiteta da própria destruição. Certo? Vamos desvendar isso. Vamos lá. Como é que essas fontes nos introduzem a esse nível tão visceral de desespero? O que é fascinante aqui é como o texto não perde um único segundo com amenidades. Não tem introdução suave. Vai direto ao ponto. Direto. Logo nos primeiros versos, o salmista descreve o que os comentários do Allen P. Ross chamam de uma severa disciplina divina. E olha, a linguagem não é polida. Não mesmo. É gráfica, é perturbadora. O autor fala de uma repreensão que acontece sobre o peso de uma ira. Ele está descrevendo a dor física que vem acompanhada daquele reconhecimento do próprio erro moral, sabe? E dizer gráfica talvez seja até um eufemismo, né? Porque as imagens são brutais. O texto fala de setas que se cravam profundamente e de uma mão que recai com um peso esmagador. É uma opressão que ele sente no próprio corpo. Sim. E os detalhes físicos, confesso que lendo as fontes para me preparar, chega a embrulhar o estômago. O autor descreve, olha isso, feridas que cheiram mal e estão cheias de pus. Uma imagem bem chocante. Ele diz que está encurvado, andando de luto o dia todo, com o coração batendo acelerado e sem nenhuma saúde nos ossos. E aí vem a grande admissão, né? Ele diz textualmente que tudo isso é por causa da sua própria insensatez. É um quadro clínico de colapso total. O comentário da Bíblia de Estudo classifica esse texto de uma forma muito específica. Ele é historicamente conhecido como um salmo penitencial. Salmo penitencial, certo? Isso, ele faz parte de um grupo restrito junto com os salmos 6, 32 e 51, que lidam com o arrependimento nu e cru. E há uma ressalva crucial que a Bíblia de Estudo faz questão de pontuar, sabe? Só para não haver mal-entendidos. Qual seria? A tradição bíblica deixa claríssimo que nem todas as doenças ou sofrimentos são resultados de pecados pessoais. O livro de Jó está aí para provar isso. A pessoa sofre e não é culpa dela. Ah, sim, um clássico.
Jó sofreu horrores e era inocente. Exatamente. No entanto, no caso específico do Salmo 38, o cantor tem a absoluta certeza de que a dor, a doença e o esgotamento são consequências diretas da sua própria iniquidade. É o reconhecimento doloroso da autossabotagem sobre a disciplina divina. Sabe que, lendo sobre essas feridas purulentas e ossos doendo, eu não consegui parar de pensar em como a psicologia moderna descreve a somatização. Nossa, excelente conexão. A mente destruindo o corpo. É como se a culpa não confessada fosse uma infecção física não tratada. No começo, é só um arranhão, um incômodo moral ali. Mas se a pessoa esconde e ignora, A infecção toma conta. a infecção se espalha pela corrente sanguínea e derruba o corpo inteiro. Ou, para usar uma imagem mais cotidiana, é como carregar uma mochila que, em vez de equipamentos essenciais, está lotada de pedras de remorso. E a pessoa carrega isso todo dia. Dia após dia. O peso invisível dessas pedras vai, literalmente, entortando a postura. A pessoa fica encurvada, que é exatamente o que o texto diz. Fica incapaz de olhar para frente. Essa analogia da postura e da mochila ilustra perfeitamente o que o Holmes argumenta em seus comentários. Ele pontua que o salmista foi esmagado no corpo e no espírito, simultaneamente. Os dois cedem ao mesmo tempo. Sim, o autor do texto usa palavras em hebraico que são traduzidas como debilitado, esmagado e em angústia profunda. A saúde foi dizimada porque a consciência está sob um peso intolerável. Caramba! E o Ross traz uma perspectiva muito interessante sobre a mão pesada de Deus que você mencionou antes. A disciplina, nesse contexto, não é um castigo sádico. Não é Deus punindo só por punir. Não, de forma alguma. É um peso aplicado para forçar o indivíduo a parar. Sabe quando a pessoa está correndo em direção ao próprio abismo moral? Acelerando ladeira abaixo. Isso. Às vezes, apenas o colapso físico atua como um freio de emergência. A dor física se torna aquele megafone que denuncia o estado da alma. Nossa, essa imagem do freio de emergência é muito boa. Mas olha, espera aí, eu preciso fazer um papel de advogado do diabo aqui, só para a gente explorar bem as fontes. Manda. Se a própria consequência natural do erro já é tão terrível, por que as fontes focam tanto nessa ideia de disciplina divina? A culpa por si só já não é um megafone autossuficiente? É uma excelente provocação. O que o Ross e a Bíblia de Estudo explicam é que dentro daquela visão de mundo, o universo não é um sistema frio de causa e efeito, sabe? Ele é relacional. Relacional? Como assim? A dor não é apenas um sintoma de um sistema quebrado. Ela é vista como uma intervenção pessoal de um Deus que se importa o suficiente para não deixar a pessoa se destruir pacificamente. Uau. Então ele interfere... Sim. O fato de haver disciplina significa que a relação não foi rompida. É um alerta severo, com certeza, mas que parte de um pressuposto de pertencimento. Isso faz muito sentido. A dor é um alarme de incêndio, não apenas o fogo queimando. Mas a angústia narrada aqui não fica restrita apenas aos limites da própria pele, né? Infelizmente, não. O sofrimento vaza. E aqui que o nosso mergulho profundo transita da dor interna para a vulnerabilidade social. Porque, olha, o corpo falhando é um fardo absurdo, sem dúvida. Mas o que acontece quando o sistema de apoio, aquela rede de proteção da pessoa, desmorona exatamente por causa dos erros que ela cometeu? Aí o isolamento é esmagador. Exato. A partir do versículo 9 do texto base, a narrativa que já era super sombria ganha contornos de isolamento absoluto. O Ross mapeia um efeito cascata nesse sofrimento que é, olha, de uma precisão cirúrgica sobre as dinâmicas sociais humanas. O colapso acontece em estágios bem claros. Qual é o primeiro? Primeiro, a realidade interna lamentável fica nua diante do Criador. O autor diz que todos os seus desejos e gemidos estão escancarados. Não há mais teatro nenhum ali. E, uma vez que a fachada desmorona diante de Deus, o colapso externo começa. E é um colapso fulminante, né, em duas frentes bem distintas. As fontes detalham que, nessa cascata de ruína, os amigos e parentes simplesmente fogem. A frase é: afastam-se da minha desgraça. As pessoas mais próximas... As pessoas que deveriam ser a âncora simplesmente evaporam.
Talvez por vergonha, não sei, ou talvez pelo instinto de autopreservação, sabe? Para não se contaminarem com o escândalo daquela ruína. É uma reação muito humana, por mais triste que seja. Sim. E aí vem o golpe final. Os inimigos. Eles não olham para essa vulnerabilidade com pena. Eles veem, tipo, uma oportunidade de ouro. Oportunidade para atacar. Eles armam ciladas, espalham mentiras perniciosas e ficam arquitetando a destruição final daquela pessoa o dia inteiro. É covardia total. A Bíblia de Estudo traz uma nota muito incisiva sobre esse ponto. O comentarista observa que a descrição da angústia atinge o ápice não por causa da doença, mas por causa da solidão. A solidão dói mais que as feridas. Exato. A nota usa o termo vítima solitária. Em culturas antigas que eram baseadas fortemente naqueles conceitos de honra e vergonha, a exclusão social era quase uma sentença de morte. Caramba, verdade. Você deixava de existir para a sociedade. Isso. A humilhação, combinada com o distanciamento dos amigos, deixa o salmista em uma posição de vulnerabilidade extrema. E os inescrupulosos farejam isso de longe. Eles aproveitam a fraqueza para tentar reescrever a história daquela pessoa, espalhando calúnias impunemente. Então, o que tudo isso significa? Vamos pensar com a mentalidade de hoje. A pessoa está doente, esmagada pela própria culpa, abandonada pela família e cercada por críticos que estão espalhando falsidades na praça pública hoje seria nas redes sociais, né? Com certeza, nos tribunais da internet. Na era em que vivemos, a reação instintiva e quase obrigatória seria o contra-ataque imediato. Se alguém começa a espalhar rumores sobre nós na internet ou no ambiente de trabalho, o instinto de qualquer profissional de gestão de crise seria lançar uma nota de repúdio. Ah, a famosa nota de esclarecimento? Exato. Todo mundo já viu aquele clássico vídeo de desculpas, né? A pessoa começa com um suspiro fundo, tentando justificar o contexto, apontando o dedo de volta para os críticos. A autopreservação manda lutar ferozmente pela própria narrativa. Mas e aqui a cabeça explode, o texto milenar nos surpreende. Surpreende muito. A atitude dele é o oposto do que faríamos. O salmista escolhe agir como um surdo que não ouve e qual mudo que não abre a boca. Ele escolhe o silêncio total. Isso levanta uma questão importante, e eu diria é o eixo central para compreender a psicologia genial desse salmo. Por que o silêncio? Pois é, por quê? O Alan Perroz argumenta que o salmista se recusa a responder aos homens cruéis não por fraqueza, não porque ele não tenha voz, mas por uma mudança radical de foco. A confiança dele foi transferida. Transferida para onde? Ele percebeu que tentar limpar o próprio nome usando as mesmas táticas dos seus acusadores seria inútil. Ele está esperando que uma autoridade maior responda à sua oração. Ele não quer debater com os inimigos. Mas olha, espera, eu tenho que discordar ferozmente aqui, ou pelo menos apontar como isso soa para os ouvidos de hoje. Pode falar. Ficar em silêncio quando estão te acusando publicamente é, praticamente assinar um atestado de culpa para a sociedade. Se alguém espalha uma mentira e a pessoa não diz nada, o Tribunal da Opinião Pública imediatamente julga como verdade. Quem cala consente, não é o que dizem? É o ditado popular, né? Como é que o comentário do Ross justifica essa tática que, aos nossos olhos, parece um verdadeiro suicídio de reputação? É a constatação brutal da própria incapacidade. A humilhação, como Rosa aponta, chegou a um ponto tão profundo que arrancou do salmista a ilusão de que ele pode consertar as coisas por si mesmo. Ele desistiu de ser o próprio Salvador. Exatamente. Pensemos bem quando tentamos nos defender de caluniadores, enquanto carregamos internamente o peso de culpas reais por outros erros que nós mesmos cometemos, os nossos argumentos soam vazios. A pessoa sabe que a falha, então a defesa externa perde toda aquela força interna. Nossa, faz todo sentido. A consciência pesa na hora de se defender. O silêncio relatado no texto é uma admissão revolucionária de que o Tribunal da Opinião Pública não importa mais. O indivíduo mudou de jurisdição. Ele parou de jogar o jogo da difamação porque ele entendeu que vencer uma discussão não vai curar a alma dele. Ele abdicou do papel de próprio advogado para guardar a defesa que só pode vir do divino. Aqui é que a coisa fica realmente interessante.
E é o que nos leva para a última e mais transformadora parte da nossa análise. Se o salmista está completamente em silêncio para os homens ao seu redor, ele está mudo para eles, com quem ele está falando? Silêncio horizontal, mas muito barulho vertical. É isso. Todo esse silêncio exterior prepara o terreno para os últimos 8 versículos do texto, onde nós descobrimos como alguém que chegou ao nível mais baixo da existência consegue encontrar uma porta de saída. A saída não é olhar para os lados tentando reconquistar os amigos ou derrotar os inimigos. A saída é olhar para cima. Para o único que pode realmente agir. E as fontes trazem um detalhe técnico maravilhoso para a gente entender isso. Qual foi o detalhe específico que chamou a sua atenção na pesquisa? Foi o título do salmo. Sabe que muita gente pula essa parte, né? Sim. Vai direto para o verso 1. Mas antes do primeiro verso, naquele cabeçalho original, há uma instrução bem curtinha, em memória. Ou, dependendo da tradução que a pessoa usar, para lembrar. Ah, o cabeçalho litúrgico. Sim. A Bíblia de Estudo tem uma nota simplesmente fantástica sobre isso. Ela liga essa pequena expressão, em memória, a uma prática milenar e muito específica descrita lá no livro de Levítico, capítulo 2, versículo 2. A nota explica que isso é uma referência direta à oferta memorial. Oferta memorial, que era oferta de cereais, certo? Exatamente, oferta de cereais, uma porção de farinha misturada com azeite e incenso que o sacerdote queimava no altar. E o objetivo de queimar essa farinha era, adivinha, criar fumaça. Um sinal visual. Era um ato visual ou físico para lembrar a Deus que o adorador estava ali, consagrando aquilo. Era tipo como acender um sinalizador em uma ilha deserta. O salmo inteiro, na verdade, não é apenas um poema bonito, é o roteiro de um sinalizador de fumaça subindo aos céus. Se conectarmos isso ao quadro geral da angústia esmagadora que vínhamos detalhando, a profundidade poética e espiritual desse ato se revela de forma espetacular. É de arrepiar. Muito. A farinha era frequentemente a oferta dos mais pobres, sabe? Daqueles que não tinham recursos para algo maior como um animal. O salmista, despido de saúde, de status social e de apoio, não tem mais recursos nenhuns. Ele oferece as próprias palavras encharcadas de dor como essa oferta. É a única coisa que sobrou para ele. É o que ele tem. Ele está gritando, através do silêncio social que discutimos, veja essa fumaça, lembre-se de mim, porque eu não tenho mais nada e eu sou um desastre por minha própria conta. E o Ross concorda plenamente com a nota de estudo ao afirmar que a segunda metade do salmo é uma virada radical, expressando uma confiança inabalável de que haverá compaixão. E o que me impressiona nessa virada é a franqueza. Não há enfeites. No versículo 18, o texto diz simplesmente: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Ponto final. Uma honestidade brutal. Brutal. Não existe aquele clássico pedido de desculpas contemporâneo que diz assim: nossa, eu sinto muito se alguém se sentiu ofendido. Terceirizando a culpa, né? Não tem eu errei, mas veja bem as minhas razões. Veja o meu contexto. Não. É uma responsabilidade radical, assumida de forma crua, diante da única instância que é realmente capaz de oferecer um perdão verdadeiro. Precisamente. E isso nos dá, segundo a análise profunda do Ross, a definição definitiva da verdadeira fé em meio a uma crise auto-infringida. Como ele define essa fé? A fé, nesse contexto de culpa própria, não é a expectativa ingênua de que a dor vai sumir num passe de mágica. A fé é o ato de manter os olhos fixos na fonte de graça, mesmo enquanto os ossos ainda doem e a sociedade ainda vira o rosto para você. A dor ainda está lá. Sim. O comentário deixa claro que a situação objetiva do autor ainda é assustadora. Os inimigos continuam fortes, vigorosos e dispostos a pagar o bem com o mal. A tempestade não passou ainda. O que mudou não foi o ambiente externo, mas o pilar interno de sustentação. E essa mudança interna atinge o clímax absoluto nos últimos 2 versículos do texto que, olha, para mim, formam uma das súplicas mais emocionantes de toda a literatura antiga. Ele finaliza dizendo: não me desampares, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. A Bíblia de Estudo foca de maneira muito brilhante nessa última expressão,
o uso do título Salvação Minha. É muito pessoal, né? Totalmente. Pensemos em toda a jornada que nós discutimos até aqui. O indivíduo começou focado na mão pesada que o disciplinava. Depois, o foco foi para as feridas físicas, a dor do corpo. Em seguida, o olhar desceu para o distanciamento dos amigos e para as armadilhas dos inimigos. Ele foi olhando para todos os problemas. O olhar não está mais na dor nem nos outros. Chamar Deus de salvação minha é a consumação dessa anatomia da restauração. Aquele que era o juiz temido que enviava a disciplina se revela exatamente lá no fundo do poço como o único salvador possível. Uau! A mesma mão que pesa é a que levanta. Isso, essa transição monumental de focar no próprio ego e na dor para focar em uma dependência relacional profunda é o coração pulsante do texto. Refletindo sobre o impacto de toda essa pesquisa e a relevância prática para o dia a dia de cada pessoa que nos acompanha, é impossível não traçar paralelos desconfortáveis, porém super necessários com a nossa rotina contemporânea. Sem dúvida, a natureza humana não muda. Não muda mesmo. Todos nós, sem exceção, enfrentamos crises que nós mesmos plantamos e colhemos. Podem ser erros de julgamento graves, palavras malditas que destruíram relações importantes, escolhas éticas questionáveis que de repente explodem e afetam o nosso sono, a nossa carreira, o nosso corpo. E a nossa primeira reação é tentar esconder. Sempre. O instinto da nossa cultura, que é fortemente guiada por aparências, é colocar um curativo bem superficial em cima daquelas feridas que cheiram mal. É fingir que está tudo bem, sabe? Ou então lutar exaustivamente contra qualquer crítico para tentar salvar as aparências a qualquer custo. Nós habitamos uma época que valoriza a gestão de imagem acima da integridade interna. O recuo e a admissão total de falha são vistos como uma derrota irreparável, uma mancha que não pode existir. Como se a gente tivesse que ser perfeito o tempo todo. Sim. No entanto, a sabedoria milenar que dissecamos hoje aponta exatamente para a direção oposta. A aceitação da própria ruína e a confissão sem atalhos são, paradoxalmente, a única porta real para a reconstrução autêntica. Lutar contra a consequência apenas multiplica a exaustão. É o famoso o que resiste persiste, né? O roteiro deixado por essa sabedoria milenar nos ensina que o caminho para voltar a respirar fundo não é brigar contra a realidade crua do próprio erro. O caminho é abraçar uma responsabilidade radical. Assumir o BO, como dizem. Isso, assumir tudo. É suportar a queimação do desconforto de estar totalmente errado. E, acima de tudo, é buscar o socorro fora da própria inteligência ou capacidade de argumentação, escolhendo o silêncio diante das provocações menores para poder direcionar todo o fôlego a um clamor direto à fonte inesgotável de graça. E isso nos leva a uma reflexão provocativa, sabem? Um pensamento final para deixarmos marinando na mente da nossa audiência após o fim da nossa análise. E qual seria o pensamento para levarmos dessa nossa exploração de hoje? Vamos pensar muito seriamente no seguinte: se o silêncio cirúrgico diante dos acusadores e a confissão nua, crua e total diante de uma autoridade superior era o projeto testado e comprovado no mundo antigo para sobreviver uma crise causada pelas próprias falhas, até que ponto a nossa obsessão moderna em controlar a narrativa a todo instante, justificando cada mínimo erro nas redes sociais e na vida real, está, na verdade, envenenando as nossas feridas e prolongando indefinidamente o nosso próprio sofrimento? Uma excelente pergunta para a semana. Fica aí o convite incômodo, porém libertador, para essa autoanálise profunda ao longo dos próximos dias. Agradeço imensamente a companhia e a mente aberta de cada um que esteve conosco em mais essa jornada fascinante. Que Deus abençoe todos os ouvintes.